Bem, excelentíssimo senhor senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, autores deste requerimento, e cumprimentando aos senhores, cumprimento todas as demais autoridades presentes. Bem, eu, sabendo do número de expositores, mas também na tentativa de oferecer aos senhores a assistência o maior número de informações possíveis, eu peço que me perdoem se por acaso a minha apresentação for feita num tom um pouco ligeiro, mas nós gostaríamos de ter a oportunidade de falar sobre o que está sendo feito na área de inteligência em cooperação com a área de segurança pública e defesa no país para os grandes eventos. Próximo, por favor. Nós pretendemos seguir esse sumário, falamos um pouco do Sistema Brasileiro de Inteligência, da Agência Brasileira de Inteligência, as operações conjuntas que estão sendo realizadas em benefício desses grandes eventos, as diretrizes que foram estabelecidas para a atividade de inteligência nos grandes eventos, os projetos da BIM, o Centro de Inteligência Nacional e os Centros de Inteligência Regionais. Próximo. Bem, o Sistema Brasileiro de Inteligência foi criado por uma lei de 99 e o grande objetivo desse sistema é a integração das ações de planejamento e execução das atividades de inteligência de todo o país. Esse sistema tem o propósito de fornecer subsídios ao presidente da República em todos os assuntos de interesse nacional. Próximo. Hoje, o sistema é composto por 33 órgãos de 15 ministérios e tem mais ou menos esta configuração. Aqui não estão todos os ministérios, até por uma questão de espaço, mas nós podemos perceber que temos uma concentração maior de órgãos representando o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa. Mas temos uma participação de inúmeros órgãos de vários ministérios que concorrem para a elaboração da inteligência necessária ao subsídio do processo decisório do Poder Executivo e da Presidente da República. Próximo. A mesma lei criou a Agência Brasileira de Inteligência e atribuiu a essa agência o papel de órgão central desse Sistema Brasileiro de Inteligência. E também atribuiu à agência a competência pelo planejamento, pela execução, a coordenação, a supervisão e o controle das atividades de inteligência do país, logicamente que obedecidas à política e às diretrizes superiormente traçadas. Próximo. Bem, a BIM está presente em todas as capitais do país. Nós temos uma superintendência em cada capital e temos subunidades em municípios considerados de interesse estratégico para a atividade de inteligência. O grande diferencial da Agência Brasileira de Inteligência em relação aos demais órgãos de inteligência do país é que nós temos uma rede, um intercâmbio com o serviço de inteligência em todos os continentes. Hoje nós nos relacionamos com maior ou menor intensidade com 82 serviços de inteligência ao redor do mundo. Isso nos dá uma capacidade de intercâmbio de informações bastante considerável para este assessoramento ao processo decisório e principalmente nesse momento dos grandes eventos. Próximo, por gentileza. Bem, falando sobre grandes eventos, os especialistas costumam dizer que nós chegamos ao final de uma era de inocência em relação a esporte e religião católica, principalmente. Imaginávamos que nos grandes eventos esportivos, em função da adesão, do apreço que a sociedade tem pelos eventos esportivos, nada poderia acontecer. Até que, começando na Olimpíada de Munique em 1972, chegamos finalmente na Maratona de Boston e tivemos também um incidente com o Papa João Paulo II em 1981. Próximo. Falando da Maratona de Boston, que foi o último evento importante, que foi um atentado ocorrido agora em 2013, e que trouxe para as nossas preocupações a possibilidade de ocorrência de algum atentado desse tipo em qualquer país, em qualquer evento esportivo. Nós falamos ali sobre o alerta antecipado, é o que mais ou menos acontece numa situação desse tipo. O alerta antecipado normalmente é fornecido pela atividade de inteligência. Se a inteligência funciona bem, tanto a segurança pública quanto a defesa deverão trabalhar menos, deverão ter menos problema na execução do seu trabalho. Em seguida, não sendo impossível a interrupção ou evitar um acidente, um ato dessa magnitude, dessa proporção, é preciso um eficiente sistema de busca e salvamento. Logo após o passo seguinte, a investigação e o processo penal. Nos Estados Unidos, nós vemos ali que eles tinham as informações, foram alertados por outros serviços de inteligência
Os nomes dessas pessoas contavam de listas de pessoas suspeitas de prática de atividade terrorista e, mesmo assim, não foram capazes ou não tiveram a felicidade de agir a tempo para que fosse evitado esse incidente. E nós mostramos também que hoje nós lidamos com um personagem chamado Lobo Solitário, é o terrorista que atua isoladamente e que tem a capacidade de produzir terror e grandes prejuízos à imagem dos países, das organizações e prejuízos aos eventos e mesmo a perda de vidas humanas. Nós vemos ali, tenho à esquerda a imagem de um site chamado Inspire, e ele tem, dentro das suas informações, um processo onde se ensina a construção, se orienta como se construir um artefato para a prática de um atentado desse tipo. Então, ele lá pelas tantas diz que nas fases de preparação desse artefato, explica que se coloca estilhaços na parte interna de uma panela de pressão, depois se enche de material inflamável, enfim, dá a receita do bolo para quem tem a intenção de prática de um atentado terrorista, por exemplo. Isso exige cada vez mais dos órgãos de inteligência, porque hoje em dia as grandes estruturas para a prática de um atentado não são essenciais para que isso aconteça. Próximo, por favor. Bem, para que o país não seja vítima dessas situações e possa, de fato, oferecer a inteligência necessária para que a segurança seja garantida neste ou em qualquer outro setor, não somente nos grandes eventos, nós começamos a desenvolver no país operações conjuntas entre órgãos de inteligência, órgãos de segurança pública, órgãos de defesa. Um exemplo disso é a famosa Operação Ágata, que ela já está na sua 7ª edição, e nesse momento, em benefício da Copa das Confederações, em benefício da visita do Papa, essa operação vem sendo desenvolvida e certamente vai ser comentada pelo representante da Defesa, mas do Oiapoque ao Chuí. A atividade de inteligência coordenada pela BIM e executada pelo Sistema Brasileiro de Inteligência vem trabalhando com cerca de 30 dias anteriores ao início da operação, produzindo conhecimentos para o planejamento e para a execução das ações de busca de combate e repressão aos ilícitos transfronteiriços. Essa operação, a versão 7 desta operação, está sendo realizada nesse momento como uma atividade preparatória e em benefício dos grandes eventos que nós vamos realizar em 2013. Então, para a Operação Ágata, o Sistema Brasileiro de Inteligência, através da BIM, já instalou um Centro de Inteligência Nacional e Centros de Inteligência Regionais no Amazonas, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, onde estão os grandes comandos de áreas do Ministério da Defesa. E já difundimos até o dia 5 de junho este quantitativo de relatórios de inteligência que serviram de subsídios para as atividades de segurança e defesa em benefício da operação. No total, 91 documentos. Próximo, por favor. Também em dezembro do ano passado, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, através do seu ministro, baixou uma portaria estabelecendo todas as diretrizes para a atividade de inteligência nesses grandes eventos. Foi a portaria número 57 e ela definia que essa diretriz beneficiaria ou teria o propósito de facilitar as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência para todos os integrantes do SISBIM coordenados pela BIM. Também que a atividade de inteligência seria orientada, neste momento, para as ações integradas, isso é muito importante, o trabalho integrado é fundamental, entre instituições federais, estaduais e municipais, porque, pela legislação vigente hoje, os estados e municípios não participam do Sistema Brasileiro de Inteligência. Podem vir a fazê-lo por convênio, mas ainda não participam. Mas, nesse momento, nós achamos importante reunir todos esses órgãos em todas as esferas de governo para a produção de inteligência em benefício da segurança e da defesa. Os conhecimentos produzidos serão relacionados aos óbitos, aos antagonismos e às ameaças, todos relativos aos temas que sejam de interesse para a tomada de decisões e que sejam também importantes com a finalidade de prevenção ou então repressão para algo que possa, de alguma maneira, afetar a realização desses eventos no país e a segurança da sociedade brasileira e de todos os que estiverem presentes no Brasil nesses momentos. Próximo. Por força da portaria, foi estruturado um Centro de Inteligência Nacional em Brasília, com a participação de todos os órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência, os centros de inteligência regionais em todas as cidades sede dos Jogos e um centro de inteligência de serviços estrangeiros.
Coube à ABIN, por força também desta regulamentação, a realização de avaliações de risco que já estão sendo feitas com 2 anos de antecedência, e essas avaliações de riscos foram difundidas para o Ministério da Defesa, para o Ministério do Planejamento, para os governadores de estados, as secretarias de segurança pública, enfim, para todos aqueles que têm a responsabilidade pela segurança e pela defesa do país nestes momentos, a título de subsídio para o planejamento e execução das suas ações. Cabe à ABIN ainda a pesquisa de segurança com vistas ao credenciamento e o controle de acesso aos locais de realização desses eventos, e também a garantia da oportuna e segura tramitação dos conhecimentos de inteligência. Próximo, por favor. O Centro Nacional de Inteligência e os centros regionais, eles têm uma conexão direta e permanente com todas as estruturas de comando e controle dos órgãos do Ministério da Defesa e Ministério da Justiça nos grandes eventos em nível nacional e regional. Nós temos uma interligação, uma comunicação online permanentemente, e a partir do dia 10 de junho estaremos trabalhando num regime de 24 horas por dia, até 3 dias após o encerramento da Copa das Confederações. Bem, o Centro de Inteligência de Serviços Estrangeiros não é uma criação brasileira. Isso é uma prática comum em eventos dessa natureza. Nós já tivemos essa experiência nos Jogos Pan-Americanos, por ocasião da Rio +20. A experiência foi bastante exitosa. E para que tenha uma ideia, na Rio +20 nós convidamos 22 países, estiveram presentes conosco nesse centro, 22 países, representados por 35 oficiais de inteligência, oficiais de ligação, colaborando com a inteligência brasileira nesses momentos. Para a Copa das Confederações, fizemos convite para 28 países e já temos confirmação de mais de 30 representantes. A ligação com esses serviços de inteligência estrangeiros tem a finalidade de um intercâmbio de dados e informações de interesse para os eventos, principalmente na área de terror e outras que possam vir a ser necessárias em função da presença de delegações estrangeiras e dos interesses desses países que podem ser contrariados neste momento de presença em território brasileiro. As atribuições dos órgãos integrantes do sistema brasileiro nesse momento foram estabelecidas num plano integrado de inteligência que foi elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência para cada um dos eventos, um para a Copa das Confederações, um para a Jornada Mundial da Juventude, e teremos para os próximos eventos também planos específicos. Todos eles foram elaborados em articulação com o Ministério da Defesa e com a Justiça. Esse aqui é um esquema de como nós entendemos que deva funcionar este plano de inteligência integrado. A inteligência se liga com a segurança pública e com a defesa no fornecimento de subsídios para o planejamento e execução das suas ações. E aí eu digo que nós formamos uma tríplice aliança, uma relação indissolúvel e uma relação de 2 mãos entre defesa, segurança e inteligência. Somente assim é que nós vamos obter o resultado. Não há mais espaço para compartimentação. A compartimentação existe quando necessária, mas hoje em dia o que se privilegia é o compartilhamento de informações e a cooperação. Esses é o binômio essencial para o trabalho de inteligência e para o êxito dos eventos. Próximo. Em relação àquela diretriz fixada pelo Gabinete de Segurança Institucional, coube à ABIN a elaboração de alguns projetos, um para avaliações de riscos, um para capacitação de recursos humanos voltados para a atividade de inteligência, um para investigação para credenciamento e a segurança da informação e das comunicações. Próximo. Bem, esse é um modelo de um relatório de avaliação de risco. Próximo, por gentileza. O que é que fazemos na avaliação de risco? Desenvolvemos na ABIN uma metodologia chamada ARENA, avaliação de risco com ênfase na ameaça. Através dessa metodologia, nós procuramos avaliar o impacto causado pela ocorrência de uma ameaça identificada, proporcionalmente à probabilidade de que ela venha de fato a ocorrer. Nós verificamos ali, elencamos algumas das ameaças que nós identificamos, e ali não estão por ordem de prioridade, somente foram colocadas aquelas que foram tratadas nas avaliações de risco. Então, grupos terroristas, criminalidade comum, torcidas, o torcedor comum, grupos de pressão, enfim, todos eles. Nós temos 2 eixos, um que avalia o impacto em caso de ocorrência dessa ameaça e o outro que avalia a probabilidade de ocorrência. Nós podemos perceber ali que, por exemplo, o que é preocupação de todos nesse momento, grupos terroristas, ele tem uma probabilidade de ocorrência muito baixa, mas caso isso aconteça, o impacto sobre o evento é bastante significativo. Do lado esquerdo nós temos uma tabela com todas as ameaças que nós identificamos e nós podemos perceber
que, em termos de impacto, algumas são muito grandes, mas a probabilidade pequena. Ok? E aqui, próximo, por gentileza. Nós temos um relatório, um quadro que mostra quantas avaliações de riscos já foram produzidas até esse momento. Somente para o sorteio das chaves da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, em 2011, nós elaboramos 15 avaliações de risco. Para a Copa das Confederações, sorteio das chaves, 8 avaliações de risco para a cidade de São Paulo. Para a Copa das Confederações, começamos no ano de 2011, 2012 e para a Copa do Mundo também, realizamos 56 avaliações de risco para todas as cidades sedes. Em 2011, em 2012 e 2013 já chegamos a 53. Para a Jornada Mundial da Juventude já realizamos 8 avaliações de risco, num total de 140 relatórios distribuídos a todos os entes participantes, aos estados que também têm responsabilidade constitucional pela segurança nas suas áreas de jurisdição. E durante a realização dos eventos, nós vamos realizar as avaliações que nós já costumamos chamar de avaliação a quente. No momento em que as coisas estão acontecendo, estão sendo realizadas avaliações para verificarmos se a ameaça aumentou de potencial ou não, se diminuiu, enfim, a probabilidade. E percebemos também que, na medida em que os órgãos responsáveis pela segurança adotam as medidas sugeridas nas avaliações de risco, na reavaliação, a ameaça tem uma presença menor ou inexistente, ou o impacto é muito menor em função das providências que foram tomadas com antecedência em função da observância desses relatórios. O objeto da avaliação de risco, normalmente, são os relatórios técnicos são feitos em relação às infraestruturas estratégicas, aeroportos, os trajetos que serão percorridos pelas delegações, os estádios, as infraestruturas, como disse, estratégicas, a rede hoteleira e os centros de treinamento. Ok? Próximo. Outro projeto realizado pela BIM em benefício dos grandes eventos foi a capacitação de recursos humanos em matéria de inteligência. No ano de 2012, nós capacitamos 350 integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência, de vários órgãos, em cursos básicos de inteligência, ciclo de estudos de contra-espionagem, segurança corporativa, noções de contra-terrorismo e análise de risco para grandes eventos, naquelas cidades que foram mencionadas. Okay? Agora, em 2013, nós terminaremos a última capacitação no dia 17 de maio e teremos realizado capacitação para mais 180 servidores e profissionais civis e militares de todas as estruturas de segurança e defesa em benefício dos eventos. Em relação à pesquisa de credenciamento, essa pesquisa é feita pela BIM. A estimativa para a Copa das Confederações é de que se faça pesquisa relativa a 200 mil nomes. Destes, mais de cerca de 150 mil já foram encaminhados à BIM. Os resultados das pesquisas são encaminhados à Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos do Ministério da Justiça e, através da Secretaria, ele chega ao Comitê Organizador Local da FIFA. A BIM não tem nenhum poder de veto sobre o credenciamento. Apenas levantamos eventuais registros relativos às pessoas interessadas no credenciamento e encaminhamos. E a emissão da credencial é feita pela FIFA, mas ela não depende exclusivamente da pesquisa feita pela BIM. É possível a FIFA oferecer uma credencial de segurança para alguém que não tenha tido o seu nome submetido à investigação, aos levantamentos realizados pela atividade de inteligência. É comum, isso acontece no mundo todo, ela tem essa prerrogativa, mas responde por isso. Bem, em relação à segurança da informação e das comunicações para os eventos, nos centros de inteligência, no nacional e em todos os centros regionais, nós colocamos à disposição dos nossos parceiros um portal elaborado pela BIM, onde nós temos agenda, tramitação de documentação segura, um formatador de relatórios de inteligência, e-mail seguro, internet segura, enfim, todas as condições para que a inteligência intercambiada entre o Centro de Inteligência Nacional, o Centro de Inteligências Regionais, o Centro de Inteligência de Serviços Estrangeiros e todas as estruturas de segurança e defesa ocorram com o maior grau de segurança possível. Próximo. E criamos, então, este esquema para os grandes eventos. Isso tem sido seguido em todos os grandes eventos. Nós temos o Centro de Inteligência Nacional na sede da BIM em Brasília. Ele é subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional por questões hierárquicas, inclusive, e atendemos à Presidência da República em termos de inteligência estratégica. Nós dizemos que a inteligência desenvolvida na Agência Brasileira de Inteligência é a inteligência de Estado no nível estratégico.
Nós estamos, como disse, interligados permanentemente com o Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, através do SIM, e também com a Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos. O Centro de Inteligência e Serviços Estrangeiros é vinculado ao Centro de Inteligência Nacional em Brasília e temos um Centro de Inteligência Regional em cada cidade sede dos Jogos: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. O próximo, por favor. Esses centros regionais se ligam nas cidades sedes com o Centro de Comando com o Comando de Defesa Diário, o Centro de Comando de Defesa Diário do Ministério da Defesa e com o Centro Integrado de Comando e Controle Regional do Ministério da Justiça. Esse, então, é o grande fluxo da inteligência. A produção em âmbito nacional, regional, a interligação com as estruturas maiores do Ministério da Justiça e Defesa e com as áreas de segurança pública dos estados também. Só para que tenha uma ideia do que significa o Centro de Inteligência Nacional, hoje nós estamos trabalhando no centro desde o dia 15 de maio, começamos as nossas atividades há cerca de um mês, e temos lá a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, órgãos do Ministério da Defesa, como os Centros de Inteligência da Marinha, Exército, Aeronáutica, Inteligência Estratégica, Inteligência Operacional, Sensipan, Coordenação Geral de Combate a Ilícitos Transnacionais do Ministério das Relações Exteriores, o COAF do Ministério da Fazenda, Divisão de Inteligência Estratégica do Estado-Maior da Armada, do Ministério da Defesa. Próximo. DEPEN, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, COPEI, bem, eu não vou citar todos eles, apenas para que tenham ideia, até para ganharmos tempo, mas nós temos informações de todos os tipos, de todas as áreas da administração pública, todos os que possam, de alguma maneira, contribuir para a produção da inteligência de interesse de segurança e da defesa. Essa é uma imagem do Centro de Inteligência Nacional aqui em Brasília. Nós estamos interligados com todas as nossas análises de risco, com todos os nossos centros de inteligência, acompanhamos as imagens das áreas de interesse dos centros esportivos, dos deslocamentos das comitivas, enfim, e fazemos, então, a alimentação do sistema através de todo esse acompanhamento interligado com todos os órgãos. E então, aqui somente para a imagem, o Centro de Inteligência Regional da Bahia, os órgãos que o integram, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, ok? E eram essas, então, as informações que, dentro do tempo que nos foi concedido, nós entendemos que sejam razoavelmente suficientes para que conheçam e saibam e tenham ideia do quanto tem se trabalhado no Brasil e do papel que tem a inteligência, o papel preventivo. Nós costumamos dizer que se a inteligência funcionar bem, a segurança e a defesa terão menos trabalho, a sociedade mais segurança e a possibilidade de êxito e o sucesso dos eventos será garantido. Assim. Okay? Então, estou à disposição dos senhores para qualquer pergunta. Muito obrigado pela oportunidade.